Pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou demonstrar aqui com vocês a fórmula para calcular a aceleração centrípeta, certo? Bom, pessoal, essa é a fórmula, né? É a razão entre o quadrado da velocidade linear pelo raio da trajetória, certo? Ela é utilizada para movimentos circulares uniformes, certo? Normalmente, e é possível você também encontrar essa fórmula sendo escrita dessa forma aqui, que no caso é a forma vetorial, né, para calcular a aceleração centrípeta, que é dessa forma aqui, certo? Essa fórmula aqui de cima, ela na verdade está indicando ali o módulo, né, desse vetor, já que a gente pode associar um vetor à aceleração por ela ter uma direção, um sentido, um módulo. Essa fórmula aqui de cima vai calcular justamente esse módulo, essa intensidade, o quanto que vale a aceleração. E essa daqui de baixo está associada ao caráter vetorial. Hoje eu só vou focar só na parte escalar, né, justamente porque aqui é um pouco mais complexo, entra a questão de versores e tudo mais. Então vamos focar aqui nessa fórmula. Para isso, eu tomei aqui a liberdade de desenhar um círculo perfeito, né? Muito bem desenhado. Bom, vamos supor, né, que esse círculo realmente seja perfeito, essa circunferência, né, perdão. Bom, essa circunferência ela está representando aqui a trajetória, né, de uma partícula, de você andando de bike, uma pista que no caso tem uma trajetória ali de uma circunferência, certo? E aqui a gente tem um ponto P, né, um ponto da trajetória que você se encontra, e eu associei um vetor de deslocamento a esse ponto. Esse vetor de deslocamento é um vetor de deslocamento instantâneo, né? Que é, no caso, um vetor de deslocamento em um tempo t, certo? Então, se a gente tivesse, por exemplo, eu vou mudar aqui a cor. Se a gente tivesse nessa posição, a gente teria, né, um vetor de deslocamento também associado a essa posição, esse ponto Q, por exemplo. Aqui a gente está tratando de deslocamento instantâneo, né? Então a gente já está supondo aqui uma subtração, né, de vetores infinitesimais. Enfim, a gente tem que esse vetor de deslocamento ele forma um ângulo θ com o eixo das abscissas, ou eixo x. Esse ângulo θ ele vai aumentando à medida que você vai indo nesse sentido aqui horário, na verdade anti-horário, perdão. Então ele vai aumentando cada vez mais, certo? Bom, pela definição de velocidade instantânea, a gente sabe que a velocidade instantânea ela é a derivada, né, do deslocamento em função do tempo. Pela definição geométrica, né, da derivada, a gente sabe que ela vai ser justamente tangente à curva de uma função, e nesse contexto aqui ela vai ser tangente ao ponto P, certo? Que é o ponto onde a gente associou um vetor de deslocamento. Então ele vai ser tangente a esse ponto. Então se a gente tivesse um ponto Q aqui, por exemplo, certo? Eita, que esse Q aqui ficou lindo demais. Um ponto Q, a gente teria um vetor velocidade tangente, né, a esse ponto Q. Para a definição geométrica de derivada mesmo. Tudo bem? Vamos imaginar que a gente reúna todos os pontos, certo? Que você vai ter, que você vai possuir ao longo dessa trajetória. Então você vai estar aqui nesse ponto, nesse, e cada ponto desse a gente vai ter um vetor associado, né? Um vetor de deslocamento aqui, um vetor de deslocamento aqui, enfim, e assim por diante. Vamos reunir todos esses vetores e colocar eles tendo a mesma origem, né? Partindo da mesma origem, como a gente fez aqui nesse exemplo, fazendo em uma outra circunferência. Por quê? Se a gente pega, né, a união desses
vetores que eu tinha pegado lá de cima, as extremidades desses vetores vão formar uma circunferência, certo? E essa circunferência, ela a gente consegue interpretar como se a gente tivesse também um MCU, um movimento curvilíneo uniforme, certo? Circular, ou movimento circular uniforme. Por quê? Porque a gente tem o seguinte, pessoal. Vamos relembrar que em um MCU, o módulo da velocidade, ela é constante. Mas a velocidade como vetor não é constante. Por quê? Porque a gente vai vendo, né, que à medida que você vai mudando a sua posição na trajetória, os vetores velocidade instantâneos vão mudando também. Então, se eu tenho aqui um ponto Q, um ponto J, eu tenho vetores diferentes, embora todos tenham o mesmo módulo. Então, ainda que se você tivesse lá um velocímetro, se você estivesse contando a velocidade, desse o mesmo valor, você não tem vetorialmente dizendo a mesma velocidade, porque você sempre vai estar mudando, né, a direção da velocidade. Então, ela vai mudar. Então, ela não vai ser constante. O seu módulo, sim. E, como a gente tem uma mudança, né, de velocidade, a gente também pode associar uma aceleração. Então, a gente já sabe que existe uma aceleração aqui. Então, nesse contexto, é como se a gente tivesse um MCU, sendo que o raio seria o módulo da velocidade, justamente porque todos esses vetores aqui, velocidade, têm o mesmo comprimento, justamente porque ele é constante em módulo, certo? Então, todos os vetores que você associar aqui, velocidade, vão ter o mesmo comprimento, ela não vai variar em um MCU, certo? Um movimento uniforme, circular. Nesse contexto, a gente pode assimilar, né? A gente pode fazer uma semelhança, porque aqui o raio seria o raio da trajetória. Aqui o raio seria o módulo da velocidade, certo? E nesse contexto aqui, quem seria a nossa velocidade? Quem que estaria fazendo o papel de velocidade? Seria a aceleração. Porque, pela definição de aceleração, ela vai ser a derivada da velocidade em função do tempo, certo? Então, em analogia com o que a gente tinha discutido anteriormente, com relação à velocidade lá em cima, ela vai ser tangente também, né, aos pontos dessa trajetória. Então, a gente tem aqui a aceleração sendo tangente ao ponto, associada a esse vetor velocidade, aqui também da mesma forma, aqui e aqui. Se eu tivesse aqui um vetor velocidade aqui, por exemplo, o nosso vetor aceleração associado seria tangente dessa forma. Tudo bem? Bom, pessoal, existe uma outra relação importantíssima que nós podemos também fazer. Bom, vamos relembrar o que é velocidade angular. Ela se refere à velocidade com que o ângulo θ, ele é variado ao longo do tempo. Como eu tinha discutido, à medida que você vai percorrendo essa trajetória, o seu ângulo θ, em função do eixo das abscissas, vai mudando. Então, é como se fosse a velocidade, só que ela é angular, não é linear. Qual é a relação que eu queria dizer? Que tanto a velocidade angular desse movimento aqui, que eu vou chamar de ω1, e desse aqui, que é ω2, são iguais, certo? Então, a mesma variação que ocorre aqui do ângulo θ em um determinado intervalo de tempo vai ser igual ao desse movimento aqui também. Então, ω1 ele é igual a ω2. Porém, existe uma outra forma da gente calcular a velocidade angular, que é justamente como sendo a razão entre a velocidade linear desse MCU pelo raio da trajetória. Nesse contexto aqui, realmente seria, no caso, essa velocidade angular linear, sobre o raio da trajetória. Porém, aqui embaixo,
o ômega 2, eu discuti com vocês que, em analogia, o raio seria o módulo da velocidade e que a velocidade seria, no caso, a aceleração. Então, o ômega 2 seria o módulo da aceleração sobre v. Porque justamente quem está fazendo o papel do raio aqui é a velocidade. E quem está fazendo o papel da velocidade, que está no caso em cima da razão, é a aceleração. Então, como ômega 1 é igual a ômega 2, a gente tem o quê? Que v sobre r é igual ao módulo da aceleração sobre v. E se a gente isolar o módulo de A, nós temos que o módulo de A vai ser igual a v quadrado sobre r. Ou seja, o módulo da aceleração é igual a v quadrado sobre r. Certo? Essa aceleração ela é chamada de centrípeta. Por quê? Vamos descobrir. Como a gente descobriu, né, que a aceleração ela vai ser tangente ao vetor velocidade, no caso o ponto associado a esse vetor velocidade, se a gente pegar esse desenho aqui da aceleração e levar isso em conta e colocar, digamos, por cima desse desenho inicial que a gente tinha feito da trajetória, nós temos que a aceleração, o vetor aceleração, ele aponta sempre em direção ao raio, para dentro. Ele aponta radialmente para dentro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um vetor velocidade, a aceleração vai apontar para cá. Então, sempre vai apontar para dentro da trajetória. E é por isso que a gente chama de aceleração centrípeta, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente encontrou, né, que o módulo desse vetor, que a gente chama de aceleração centrípeta, vai ser igual a v quadrado sobre r. Existem várias formas de deduzir essa fórmula. Aqui a gente fez uma dedução mais geométrica, né, utilizando as relações vetoriais e também as relações do MCU. Tudo bem, pessoal? Bom, é isso. Bem resumidamente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixe seu like também, suas opiniões. E até o próximo vídeo. Valeu!